Como vai, tudo bem? Se você não viu o vídeo em que apresento o Raw Therapy, melhor assisti-lo antes desse. É porque nele há muitas dicas de uso da interface e demonstrações de outros recursos do software. Dito isso, vamos ao conteúdo. Retinex. Interessante esse termo, né? Acaba lembrando a palavra retina. E sim, há alguma relação. É que nossos olhos conseguem distinguir cores de forma correta, mesmo em condições de pouca luminosidade e visibilidade. Mas as nossas câmeras, não. E tem mais. Em meu curso de Dicas de Fotografia e Cinematografia para Dispositivos Móveis, eu te disse que não enxergamos somente com os olhos e que nosso cérebro é responsável por complementar nossa visão e nos fazer interpretar o que vemos de forma subjetiva, ao contrário da câmera, que é objetiva. Lembra disso? Se não lembra, assista aos vídeos que irá agregar muito valor às suas produções. Então, retornando aqui, o Retinex é a contração de retina com córtex, sendo que o córtex é a parte do cérebro responsável por essa interpretação da visão. Bacana, né? Mas como funciona na prática? Vou te mostrar agora. Escolhi essas 4 fotos porque representam o tipo de imagem ideal para essa ferramenta, mas sinta-se livre para experimentar com qualquer tipo de fotografia. Garanto que conseguirá resultados surpreendentes. Então eu vou começar já com essa primeira imagem para te mostrar o poder de processamento da ferramenta. Ela se encontra aqui, nessa aba Avançado, e é a primeira que aparece, Retinex. Quando você liga clicando nesse círculo aqui, você consegue perceber que já houve uma mudança na imagem. Essa imagem aqui não ficou tão assim ruim não, mas por experiência própria, quando você já liga o Retinex, isso faz com que muita gente desista, principalmente quem está iniciando com o software, porque a imagem fica muito forçada, né? É algo não tão desejável. E é justamente por isso que eu gravei o vídeo, para tirar esse mito aqui e mostrar o quão poderosa é essa ferramenta. O responsável por isso é essa questão aqui do método. Quando você passa o mouse por cima, você percebe que o alto ele reforça a luz alta e o baixo reforça a luz baixa. E o uniforme equaliza toda a ação. Para que isso fique bem visível e para que você possa diagnosticar o que você quer, basta que você vá aqui nessa parte de processo, que está marcada aqui como padrão, e selecione, nesse caso aqui, eu vou selecionar o alto, porque eu acho que vai ser mais tranquilo de explicar para você. Olha o que acontece, a imagem fica branca com algumas partes escuras. Imagina que você vai pintar uma peça e aí você coloca fita adesiva nas partes que você não quer que a pintura aconteça, não é mesmo? Essas partes que você não quer que a pintura ocorra são essas partes mais escuras aqui, ó, marcadas de preto. E as partes em que a pintura ocorrerá são as partes marcadas de branco. Lembrando que não é 0 e 1, lembrando que não é só preto e branco, lembrando que há uma variação ali. Mas quanto mais escura a cor, menos aplicação do efeito. E quanto mais clara, mais aplicação. Se é branco total, aplica total. Se é preto total, não aplica. Então, retornando aqui, com o método autoselecionado, você consegue perceber que toda essa parte aqui de cima terá efeito total aplicado. Essa parte aqui da montanha também terá, mas essa aqui, ó, não será afetada totalmente, né? Porque ela está mais escura. Assim como essa aqui não será afetada totalmente, né? E essas partes aqui. Se eu modificar o método para baixo, essa máscara mudou, é como se você tivesse tirado a fita adesiva e colocado em outras partes. E aí você consegue ver que há essa vegetação aqui, que uma parte dela também não sofrerá ajuste. Essa parte aqui também, contornando a montanha, não sofrerá ajuste, mas essa parte aqui de cima terá muito ajuste, você vê que ela está bem forte, criando algo que a gente chama de halo, né? Ou halo, ou halo, ou aura, que é essa parte que fica muito forçada na transição entre uma superfície e a outra, geralmente não desejável em fotografia. Mas essas outras partes aqui, que são mais escuras na imagem, né, sem considerar essa máscara, elas vão receber bastante efeito.
E se eu for para o método aqui uniforme, eu tenho o melhor dos dois mundos, em teoria, claro. E aqui o efeito está quase todo aplicado, mas essa parte da vegetação vai receber parcialmente o efeito, ou seja, essas árvores aqui vão ficar mais visíveis. Então, retornando aqui, eu vou voltar para o padrão e você vai perceber que o uniforme deixou tudo realmente mais uniforme. E o baixo, que é o que eu vou utilizar e vou te explicar por quê, deixou tudo mais achatado. E como estava lá nessa questão da transmissão aqui, é realmente isso que aconteceu. O efeito está sendo aplicado aqui em tudo. Então, deixa eu voltar aqui. E por que eu vou deixar o método baixo? Porque eu quero enfatizar a vegetação que está aqui na montanha. Você pode ver que tem muitas árvores, muitos arbustos e por aí vai. Eu quero enfatizar isso. Só que ao enfatizar isso, eu deixei a imagem muito achatada. Eu não tenho mais essa noção de profundidade, né? A distância entre as montanhas e nem em relação ao fundo. E ainda foi enfatizado esse efeito aqui de halo. Para isso, eu tenho esse ajuste aqui, ó, que é o ajuste de intensidade. Então eu vou baixar um pouco. Na verdade, vou aumentar e colocar no máximo. Olha como fica muito forçado. Vai que é o seu estilo, vai que você quer fazer alguma ilustração, isso aqui serviria como uma textura ou algo do tipo. Para o nosso caso aqui, como é fotografia, eu vou reduzir até um ponto que fique agradável ao olhar. Aqui eu já reduzi bastante, a vegetação está visível, mas as montanhas ainda não estão tão separadas, né? Que é o ideal, porque são montanhas muito grandes. O próximo ajuste, que é o raio, vai me ajudar nisso. Se eu reduzir ele aqui para baixo, deixar um valor muito baixo, olha o que acontece. Ficou tudo ainda mais achatado. Só que eu consegui reduzir bastante o halo aqui, o halo. Nossa, tá difícil chamar isso aqui, mas coisas de português e inglês é complicado. Mas eu vou chamar de halo mesmo. Ou halo. Ah, pode ser halo. Mas olha só, o tanto que ele foi reduzido. Se eu aumentar, ele vai ficar muito visível, mas as montanhas já começam a ganhar uma separação. Então vou achar um meio termo aqui. Aqui ficou um tanto agradável. O halo aqui não foi tão forte e as montanhas ganharam uma separação. Então a intensidade aumenta e diminui o efeito e o raio deixa tudo mais achatado ou menos achatado. Agora, o contraste é que causa confusão. Lembra que a gente está lidando com um ajuste que leva uma máscara, que é aquela parte lá que está escrito transmissão. E nesse caso, o contraste age de forma inversa. Numa imagem normal, quando a gente aumenta o contraste, tudo fica mais marcado. E quando a gente diminui, tudo fica mais embaçado. Então, eu vou selecionar o contraste e vou diminuir. Olha o que acontece. Ficou mais marcado. Porque eu estou mexendo no contraste da máscara e não da imagem. Então, não é isso que eu quero. Então, eu vou aumentando o contraste. E se aumentar muito, eu praticamente anulo o efeito. Então, eu vou reduzir até um valor que seja agradável. Aqui já está bem legal. Eu vou ligar e desligar o filtro para você ver o quanto a gente progrediu. Olha que a imagem estava embaçada, com uma certa névoa, e agora o ajuste foi aplicado. Ainda está um pouquinho assim cartunesca, né? Ainda está muito forçado. Mas mais para frente aqui a gente vai conseguir resolver isso. Essa parte aqui de configurações talvez para você esteja dessa forma. Mas para expandir basta clicar nela que todos esses ajustes aparecem. O importante aqui é esse mapeamento de tom. Lembrando que quanto maior a quantidade de interações, mais poder de processamento é necessário do computador. Como é só uma simples foto, eu vou aumentar aqui para o máximo. Se você achar que está pesado, basta diminuir um pouco aqui que não vai ficar tão complicado. Então eu vou deixar aqui em 5 mesmo e esses ajustes novos apareceram, que é o gradiente gaussiano, o gradiente de transmissão e o gradiente de intensidade. Eles são degradês para a máscara que foi gerada. Eles ajudam, eles complementam esses ajustes. No caso da gente aqui, eu vou selecionar esse gradiente de transmissão e vou fuçar nele aqui. Isso é uma dica para você. Sempre que estiver aprendendo alguma ferramenta,
coloque no ajuste mínimo e depois coloque no ajuste máximo, para você sentir a diferença entre uma coisa e outra. E aí sim, busque o que for melhor. Como o que aconteceu aqui, ó, vou colocar no máximo, ficou tudo mais forçado. E a transmissão, lembrando que a transmissão ela é essa de contraste. Então realmente ficou mais forçado, mas não ficou tão forçado como ficaria se eu ajustasse o contraste, justamente porque é um degradê. Então, do maior para o menor, eu tenho essa modificação, sendo que aqui está sendo muito pouco aplicado. Para a gente aqui, para o meu gosto, 0 é nada. Então, é como se o ajuste estivesse no padrão, como se ele tivesse desligado. Eu vou colocar em 1, porque aumentou um pouquinho a definição e é justamente isso que eu quero, deixar a floresta aqui, as árvores mais destacadas. E o de intensidade é o relativo a esse ajuste aqui. Então, vamos lá. É como se fosse um ajuste fino. Aqui ele ficou muito forte e aqui ele ficou menos acentuado. Então, eu vou reduzir um pouco, talvez deixar aqui em 1. Isso. Aqui, para o meu gosto, eu acho que eu já consegui o efeito que eu queria, porque a vegetação ficou destacada e as montanhas não perderam tanta profundidade. Há alguns outros ajustes aqui, mas vamos abordar em outras fotos. Agora, lógico, né? Só para poder deixar a imagem um pouco mais bela, eu venho aqui na exposição, no Lab aqui eu ligo, aumento a cromaticidade. Agora sim, eu trabalho aqui um pouco o contraste. O brilho, a claridade eu diminuo um pouco. E eu tenho essa imagem aqui basicamente finalizada. Duas ferramentas utilizadas, esses ajustes Lab, que depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas eu acho que naquele vídeo de introdução já deu para ter uma noção bem bacana sobre ele, e o Retinex, sendo que se eu desligar o Retinex, eu tenho essa imagem. E com o antes e depois você consegue perceber que houve uma mudança bem significativa. Vou até ampliar um pouquinho mais aqui para que você tenha essa noção. Olha como a vegetação está muito mais definida. Então, saindo dessa imagem, eu vou para essa aqui da caverna para demonstrar um outro método. Eu já te falei do alto, do uniforme e do baixo, mas é esse outro aqui de realce. Quando você pega uma foto em que o céu está totalmente estourado, como esse aqui, ou alguma fonte de luz muito forte que estourou na exposição, nesse caso aqui estourou porque eu estava fazendo um HDR e esse aqui é só um dos quadros. Em outras imagens o céu fica visível. Mas é um bom exemplo para o uso do Retinex aqui nesse caso. Quando você liga aqui, olha o que acontece. O céu fica magenta. E se você coloca ainda no perfil, no método aqui baixo, a situação fica ainda pior. Para resolver isso, só utilizando esse método aqui de realce, porque ele reduz o magenta nessas partes claras. Só que essa foto eu achei um excelente exemplo porque nem utilizando esse método de realce, ele consegue remover completamente o magenta. Mas ainda há uma solução. Na verdade, sempre há uma solução. Basta procurar. Para esse caso aqui, a melhor opção é selecionar aqui no processo, tirar de padrão e colocar máscara de nitidez. Assim, o magenta sumiu e você consegue ajustar aqui a intensidade, o raio e o contraste de acordo com a imagem. Então você já sabe, se pegar uma imagem do tipo e precisar ajustar algum efeito, primeiro tente esse método de realce para reduzir o magenta que estiver aparecendo nas partes claras. Caso não funcione, selecione aqui a máscara de nitidez, pelo menos para conseguir trazer mais nitidez para a imagem. A próxima imagem, essa aqui do pôr do sol, vai te dar uma noção bem legal também do poder dessa ferramenta. Vou ligar aqui o Retinex e aqui ele já não destruiu tanto a imagem, mas deixou aqui muito claro. Então vamos editar. Vou diminuir a intensidade. Agora sim ficou bem interessante aqui. Vou diminuir o contraste, na verdade, aqui aumentar, né? E o raio. Mesmo assim, a imagem ainda não está tão realista.
E para esse caso, eu vou aqui ó, no Gama, dentro das configurações, lembra que se ela tiver assim, você expande, você vem aqui em Gama, ele te ajuda a restaurar os tons antes da aplicação do Retinex, ou seja, ele pega aquela tonalidade da imagem original e aplica aqui por cima do Retinex. Então eu tenho essa opção de baixo, médio, alto. Vou já colocar aqui no alto e agora sim, no antes e depois, eu preservei um pouco daquela atmosfera, sendo que o destaque agora está nas gramas, mas o restante foi preservado. Isso é muito bacana, é uma opção bem legal de se olhar quando você sentir que a imagem continua muito achatada, mesmo depois desses ajustes de intensidade, de raio, de contraste, vale a pena dar uma olhada aqui no Gama e selecionar entre um e outro. E agora chegou a hora de te mostrar esse equalizador. Tem o equalizador de histograma e o equalizador de matiz. Vou começar pelo de matiz aqui, só para te mostrar uma coisinha. Lembra que as partes claras acabam ficando magentas de acordo com a aplicação aqui. Se eu aumentar esse valor, você verá o magenta acontecendo aqui próximo ao Sol. Então, para também remover esse problema, basta que você diminua aqui. E aí o problema foi praticamente eliminado. Esse equalizador de histograma Lab, ele te dá todas essas opções. Se você já for acostumado com ajuste de curvas, basta deixar personalizado. Se não, pode usar algum desses outros aqui. Essa curva foi aplicada automaticamente pelo programa. Eu não quero, eu quero deixar ela linear, para que eu faça os ajustes de acordo com a minha necessidade. Se eu clicar aqui, eu estou trabalhando com as partes escuras, com as sombras. E se eu clicar aqui, eu estou trabalhando com as partes claras. Nesse caso, eu vou reduzir aqui um pouco, para que eu escureça mais a vegetação próxima do Sol. Nesse caso, eu vou reduzir aqui um pouco, para que eu escureça um pouco a vegetação ao redor do Sol, aqui, próxima dele. E vou clarear para trazer um pouco mais de definição aqui na grama. Vou exagerar mais o efeito para que você possa ver. Olha o que acontece. Essa parte do Sol está ficando bem destacada e eu estou basicamente acabando com essa aqui, né? Deixando ela mais escura. Nesse caso eu não posso ser tão exagerado, porque essa curva ela é muito sensível. Qualquer coisa, clique aqui que você restaura para a curva linear. Então vamos lá. Vou clicar aqui para cuidar das sombras e aqui para cuidar da claridade. A grande maioria das vezes o ajuste é bem pouquinho mesmo, a curva em S e tudo se resolve. Vou trabalhar aqui um pouquinho as interações para mapear o tom. Nesse caso eu quero trazer um pouquinho mais de intensidade, então eu jogo para cá. Aí a imagem vai ficando um pouco mais clara, né? Essa parte aqui, eu estou focando nessa parte da grama. E se eu achar que ainda está muito forte, eu posso diminuir aqui a transmissão ou aumentar se eu achar que está fraco. Pronto, consegui trazer bastante detalhes aqui para a vegetação, o sol não foi afetado, a árvore também não. Basicamente, essa foto está pronta. Claro que, vamos lá de novo no ajuste de lab, basicamente isso. Mais uma foto que com o ajuste lab e o Retinex ganhou vida. Vou desligar o Retinex, olha como ficaria. E olha a quantidade de detalhes que deu para buscar. Seria basicamente a visão que a gente teria num pôr do sol. Para finalizar, só para demonstrar todo o processo, vamos aqui para essa cena da vaquinha. Eu vou fazer de forma mais rápida. Vou ligar o Retinex. Eu quero um ajuste aqui no método baixo, para deixar um pouquinho mais achatado, valorizar essa vegetação ao redor. Então vou diminuir a intensidade, vou aumentar um pouquinho o contraste. Vou trabalhar aqui no mapeamento de tons. E agora o recurso aqui do gradiente gaussiano vai ajudar bastante, porque eu não vou deixar tudo muito chapado. A imagem ganhou um ar mais suave. Posso trabalhar a questão da compensação do brilho. De novo ir lá no modo Lab. Nesse caso, aumentar um pouco a claridade. Aumentar um pouco o contraste. As cores. E ainda de bônus, vir aqui na vibração
aumentar um pouco. E aí, retornar no Lab aqui, diminuir um pouco a cromaticidade. Já que eu estou aumentando a vibração, então eu diminuo aqui a saturação. E selecionar aqui, ó, luz suave, isso também é bem bacana. Ajuda também a aumentar a profundidade. Quanto maior esse valor, mais forçado fica. Então eu vou diminuir. E pronto. Temos uma foto que, graças ao Retinex, ganhou um pouco mais de detalhes. É isso, espero que você tenha gostado. Há muitas opções para serem exploradas aqui no Retinex. Lembrando que ele é um ajuste que te ajuda a ser subjetivo, que te ajuda a passar o recado que você quer passar, que não há uma fórmula pronta para tudo e que para cada foto há um tipo de ajuste diferente, de acordo com a sua vontade. Explore, em caso de dúvidas, estou aqui à disposição. Curta o vídeo, compartilhe, envie para os seus amigos e até a próxima. Tchau!